Olá, meus seres! De novo, testes para você brilhar em metabolismo energético. Agora, queria fazer testes específicos sobre fermentação e sobre degradação de compostos orgânicos para geração de energia, meu ser. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e se quiser entrar no nosso clube de membros, um custinho mínimo mensal, se você puder ajudar o nosso projeto, temos o nosso clube de membros, manda exercício, manda esse PDF para você, grupo no WhatsApp para a gente tirar dúvida, conversar, orientar você sobre biologia nas provas que você vai prestar, como estudar essa disciplina maravilhosa. Então, se puder, seja membro do nosso canal. Teste número 1 na tela para você, da Unesp. Considere uma das comidas tradicionais paraenses, a maniçoba também é um dos pratos principais do almoço do Círio de Nazaré. Tradicional festa católica celebrada no segundo domingo de outubro em Belém do Pará. Mas o preparo do prato começa antes. São vários dias cozinhando esse almoço especial e que a maniva, folha moída da mandioca, é o principal ingrediente da maniçoba e costuma ser cozida por uma semana antes de ir para a mesa. Tantas horas de cozimento são fundamentais para eliminar o risco de envenenação pela planta. O princípio tóxico dessa planta é o ácido cianídrico. Ingestão ou inalação representa sério perigo à saúde, podendo ocorrer casos extremos de envenenamento. O ácido cianídrico também contém o grupo ciano, que tem alta afinidade com íons metálicos. No organismo humano, liga-se ao ferro da enzima citocromo-oxidase nas cristas mitocondriais. Ao bloquear a ação dessa enzima, deve-se ao fato o organismo à morte. O ácido cianídrico se decompõe durante o cozimento prolongado, o que justifica o longo tempo para o preparo de pratos que tem a maniva como principal ingrediente. A ingestão desses alimentos, quando preparados de forma incorreta, terá como uma das consequências: letra A, inibição da formação de ácido pirúvico no processo de glicólise. 2. Inibição da síntese de ATP na fase anaeróbica da respiração. C. Interrupção da transferência de elétrons na cadeia respiratória. D. Bloqueio da degradação da acetilcoenzima A no ciclo de Krebs e inibição da produção de lactato no interior das células musculares. Então vem para cá. Falei para você em fermentação, mas eu comecei com essa questão que é muito legal e ela pode trazer uma outra forma de obstrução da cadeia transportadora de elétrons que ocorre na membrana interna das mitocôndrias. Ele então falou em cristas mitocondriais. Na letra E, inibição da formação do ácido pirúvico durante a glicólise? Não. Ele fala que o ácido cianídrico produz lá o resíduo e se liga ferro da citocromo-oxidase na membrana interna da mitocôndria. Então não tem nada a ver com a letra A, glicólise que ocorre lá no citosol. Síntese de ATP na fase anaeróbica. Qual é a fase anaeróbica? É a glicólise, também não tem nenhuma relação. Agora, olha o que a C nos fala. Interrupção da transferência de elétrons na cadeia respiratória. Perfeito. Então a citocromo-oxidase está lá no finalzinho, vai passar o oxigênio, praticamente o elétron para o oxigênio, e aí se bloquear lá, não tem cadeia transportadora de elétrons, não mover hidrogênio não volta pela ATP sintase e não tem a síntese. Então a C de casa está certa. A D nos fala, bloqueio da degradação da acetilcoenzima A no ciclo de Krebs. A acetilcoenzima A reagia com o oxalacetato e iniciava o ciclo de Krebs. Não é isso que está sendo bloqueado? Inibição da produção de lactato no interior da célula muscular, aí é por fermentação láctica e não tem nada a ver, porque na fermentação não tem essa cadeia transportadora de elétrons que tem na respiração celular. Então ficamos com a letra C de casa. Questão 2 na tela, do Enem. Diferente da respiração aeróbica, alguns organismos realizam processos catabólicos que levam à obtenção de moléculas orgânicas de interesse comercial, conforme ilustrado. O conhecimento dessas vias metabólicas é importante, por exemplo, para a fabricação de produtos alimentícios. Fermentação lática, glicose, ácido pirúvico, sai CO2, NADH e produziu 2-álcool etílico. Por exemplo, no vinho, fermentação lática, glicose, ácido pirúvico, NADH e 2 ácidos láticos. Por exemplo, iogurte. Esses processos de fermentação têm em comum: letra A, liberação de gases, B, descarboxilação do ácido, C, participação de procariontes, D, oxidação completa do substrato e formação de produtos metabolizáveis. Esse é o Enem que eu gosto. Liberação de gases. Fermentação alcoólica libera CO2. Fermentação lática não libera. Então é miguezinho. É falso. Depois, descarboxilação do ácido. Descarboxilação na alcoólica para liberar o CO2.
não acontece na lática. Participação de procariontes, lática, bactérias. As bactérias fazem isso, procariontes. Aqui não tem essa obrigatoriedade. Alcoólica, fungos, células humanas, eucarióticos. Oxidação completa do substrato, nenhuma das duas. Por quê? Porque você vai produzir aqui etanol e aqui você vai produzir ácido lático. Então, sobrou ETRA-E de escola, que são produtos metabolizáveis, ou seja, eles podem ainda ser degradados, usados, utilizados. Por isso, a fermentação produz menos energia que a respiração aeróbica. Na fermentação não são degradadas todas, não ocorre a degradação completa do composto orgânico chamado glicose. Você pode produzir o etanol, você pode produzir o ácido lático e ali tem composto orgânico que pode ser desmontado ainda para liberar energia. Então, muito legal. ETRA-E de escola. 3. Unicesumar. Vamos para o meu estado, Paraná. O estado que eu resido. Nasci no Rio Grande do Sul, mas resido no Paraná. Após a corrida de uma maratona, um atleta enfrenta enorme fadiga muscular. Um dos fenômenos que explica a fadiga muscular nessa situação é a ocorrência, letra A, da oxidação dos ácidos graxos nos músculos em anaerobiose, resultando da produção de lactato. Da fosforilação oxidativa nos músculos em aerobiose, resultando na produção excessiva de acetil-CoA. Excesso da produção de ATP nos músculos em aerobiose, que pode ser convertido em lactato. Fermentação nos músculos em anaerobiose, resultando na produção de lactato. Fermentação alcoólica nos músculos em anaerobiose, com resultado do aumento da demanda de ATP. Então, 3. Vem comigo. Falou em fadiga muscular, estou fazendo atividade, não está chegando oxigênio suficiente. Então, você vai pensar numa via anaeróbica, ou seja, anaerobiose. Falta oxigênio. Na letra A ele fala oxidação de ácido graxo nos músculos, só que isso vai acontecer em aerobiose. Tem que ter oxigênio para ter essa oxidação de ácido graxo. A beta-oxidação vai ocorrer lá no interior das mitocôndrias. Então vai quebrando os ácidos graxos, vai produzindo acetil-CoA, mas eu preciso lá da mitocôndria. Então tem que ser um ambiente aeróbico. A letra A é falso. A B, fosforilação oxidativa nos músculos em aerobiose. Foco aí nessa aqui. Foco aí nessa aqui. 3. C, excesso da produção de ATP nos músculos em aerobiose, formando lactato. Aí não tem relação nenhuma. Convertido em lactato, aí não. Não vai chegar oxigênio suficiente para o músculo manter a atividade. Então, por isso, falsa a letra C. D, fermentação nos músculos em anaerobiose, resultando em produção de lactato. Ok, é um ambiente anaeróbico, produz o ácido lático só, mas o ânion do ácido lático é o lactato, que era o que eu falei, transportado para fora da célula, vai para o fígado, e aí a gente pode converter piruvato, voltar a ser glicose, na gliconeogênese ou neoglicogênese. Mas até lá, dores, desconforto, coisas não muito legais. E a letra E, fermentação alcoólica. Rapaz, imagina se você fizesse fermentação alcoólica pela atividade física, a gente ia ter os efeitos ruins e nocivos do etanol. Então a gente faz fermentação lática. Os fungos têm uma coleção de enzimas e aí sim fazem essa fermentação alcoólica, tá bom? Então ficamos com a letra D de dado. Questão número 4 para você na tela, jovem ser de luz, estudante. O esquema, vamos para a Bahia. O esquema abaixo e a figura ao lado mostram o processo de fermentação alcoólica e a produção do pão. Então tem ali um desenho do pão, glicose, NADH, 2-ATP de saldo, o ácido pirúvico, liberação de CO2 na descarboxilação e a produção do etanol. Sabe-se que o processo de fermentação alcoólica é feito por leveduras unicelulares, os fungos, Saccharomyces cerevisiae. A respeito do processo e dos micro-organismos nele, pode-se afirmar que trata-se de um processo anaeróbico de obtenção de energia feito pelas leveduras, pertencentes ao reino dos fungos. B. O processo de fermentação é uma etapa da respiração celular feita pelos micro-organismos do reino fungi. O produto final, o etanol, não é produzido durante a fabricação de pães, mas durante a fabricação de bebidas alcoólicas pelos fungos. D. Trata-se de um processo de degradação total da glicose por todos os fungos, onde são formados 38 ATPs de saldo positivos. Trata-se de um processo realizado por um grupo específico de fungos que tem como objetivo principal a fabricação do pão. Dessas todas, você vai ficar com a mais legal. Então, ele falou em fermentação alcoólica. Quem realiza?
Saccharomyces cerevisiae, leveduras, um grupo de fungos que pode viver na presença de oxigênio sem problema. Aí ela tem mitocôndria, tem respiração aeróbica, degrada a glicose e produz 30 a 38 ATPs. Ele coloca 38, que é nos cálculos mais antigos. Os mais modernos vão falar em 30 ou 32, tá bom? E agora, letra A. Trata-se de um processo anaeróbico de obtenção de energia. Leveduras, reino fungo, reino dos fungos, reino dos fungos. A funga, a gente chama de flora o conjunto de plantas, fauna o conjunto de animais e funga o conjunto de fungos desse planeta maravilhoso. Então a letra A está certinho. Por que a B está errada? Processo de fermentação, etapa da respiração. Ei, fermentação é uma coisa, respiração é outra. Lá na respiração tem cadeia transportadora de elétrons. Aqui na fermentação não tem. Na letra C, produto final, o etanol não é produzido na fabricação do pão? É, só que é uma produção em pequena quantidade. Geralmente quando a gente assa o pão, etanol evapora ali, boa. D de dado. Trata-se de um processo de degradação total da glicose? Não é total, é uma degradação parcial, porque produz o etanol, e aí não vai ser produto total ou produção total de energia. Trata-se de um processo realizado por um grupo de fungos específicos que tem o objetivo a fabricação do pão? O objetivo do fungo é produzir ATP. Ele está preocupado com ele, com a sobrevivência dele, o funguinho. Então, em meios anaeróbicos, ele vai produzir um saldo de 2 ATPs. Resposta A de a mais bonita. Questão 5. Na tela, vamos para São Paulo. Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Em um experimento hipotético, utilizaram-se leveduras Saccharomyces cerevisiae para análise da síntese de ATP gerada no metabolismo energético. As leveduras foram colocadas em solução rica em glicose e mantidas em pH ideal e temperatura de 35 graus. O gráfico indica o número de moléculas de ATP sintetizadas pelas células de levedura a partir de cada molécula de glicose. Quantidade de ATP, uma seta e de repente caiu pra caramba. De acordo com o gráfico, a partir do ponto indicado pela seta, conclui-se que as leveduras no interior do tubo estavam em ambiente, a partir do gráfico, aeróbico, anaeróbico, anaeróbico, anaeróbico ou aeróbico. E os produtos gerados para cada molécula de glicose utilizada foram. As lacunas do texto devem ser preenchidas por. Aí você tem lá aeróbio, anaeróbio, anaeróbio, anaeróbio e aeróbio. Então, a primeira coisa, vem para cá. Aqui, até aqui tinha oxigênio. Agora, anaeróbico. Provavelmente mudou. Você vai falar, por que você sabe que mudou, sócio? No ambiente anaeróbico, 30 ATPs por molécula de glicose. Aeróbico. No ambiente aeróbico, 30 moléculas de ATP. Anaeróbico, apenas 2 ATPs por molécula de glicose. Que é uma queda. Então não pode ser nem a letra A e nem a letra E de escola. Pode ser a B, a C ou a D. Agora, você tem um saldo, você ia pelo saldo, de 2 ATPs, CO2 e a produção do etanol. Está correta a fórmula na letra D de dado. Então ele te dá lá anaeróbico C2H5OH, porque o etanol tem 2 carbonos, MET, etanol vai ter 2 carbonos. E aí você tem um saldo de 2 ATPs. Perceba que o piruvato tinha 3 carbonos, tinha descarboxilação, e aí você vai procurar uma coisa ali como o etanol, porque é uma fermentação alcoólica, que tem 2 carbonos. E o saldo é de 2 ATPs e não 4 ATPs, como a alternativa B fala, por exemplo. Tá bom? Então a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. Questão específica no sentido de ter que lembrar a fórmula de etanol ou saber que ele tem 2 carbonos. A via aqui é anaeróbica, não usa oxigênio, e o saldo final é de 2 ATPs. Então assim eu encerro esse bloco de metabolismo energético com vocês. A gente viu fotossíntese, quimiossíntese, a gente viu respiração celular aeróbica, a gente viu fermentação. Então eu espero que vocês todos dominem esses tópicos. Qualquer coisa eu volto nas aulas. Dúvidas, mandem, só tira para vocês. E no mais, desejo sempre bons estudos a todos vocês, meus seres. Tchau, tchau.